Olha, a gente vive imerso nele, segue as regras dele, ouve falar dele todo santo dia no jornal, mas se parar para pensar, o que é o Estado, de verdade? É, sei lá, uma ideia, um lugar físico, um pessoal em Brasília? Bom, é exatamente nisso que a gente vai mergulhar hoje. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Porque pensa bem, o Estado define as fronteiras de onde a gente vive, as leis que a gente tem que seguir, e ele tem um poder que, no limite, pode decidir sobre a vida e a morte das pessoas. É uma força gigantesca. Mas, de onde é que vem toda essa autoridade? Como é que essa coisa que parece tão abstrata virou algo tão concreto e poderoso na nossa vida? Para a gente entender o Estado de hoje, a gente precisa dar um pulinho no passado. Imagina a Idade Média. Aquilo era uma colcha de retalhos de poder. Tinha o rei, claro, mas aí tinha o duque, o barão, cada senhor feudal mandando no seu pedaço. O poder era todo pulverizado e a lealdade das pessoas era uma confusão. A quem se obedecia? O Estado moderno nasce justamente como uma solução para esse caos todo. A ideia era, chega de bagunça, vamos centralizar o poder numa única figura, o soberano, e todo mundo deve lealdade a ele. Ponto. Foi uma virada de chave assim, revolucionária mesmo. E essa ideia de centralização nos leva direto para a definição clássica do sociólogo Max Weber, que é genial. Presta atenção nas palavras. Monopólio do uso legítimo da força. A palavra-chave aqui é monopólio. Tipo, uma gangue pode usar a força, certo? Mas não é legítimo. Só o Estado tem, vamos dizer, a permissão da sociedade para usar a força. É por isso que a polícia pode prender alguém e o exército pode ir para a guerra. E a gente, como sociedade, aceita isso como algo legal, como parte das regras do jogo. Vamos parar um pouquinho nessa frase porque ela é o coração de tudo. O poder bruto, a essência do que faz o Estado ser o Estado, está aqui. Não é só sobre ter as armas, é sobre ter o direito de usá-las. Pensa nisso, é a única entidade que pode, legalmente, prender uma pessoa, punir e, em certos lugares, até executar. Tudo em nome do Estado. É um poder, nossa, de uma dimensão que a gente nem para pensar. Ok, mas saindo um pouco da teoria e indo para a prática. Como é que o mundo sabe que um Estado é um Estado? Existe tipo uma carteira de identidade internacional para isso, definida lá na Convenção de Montevidéu. É um checklist com 4 itens. Primeiro, precisa ter uma população permanente. Segundo, um território definido, com fronteiras. Terceiro, um governo que mande nesse território. E quarto, a capacidade de se relacionar com outros países de igual para igual. Se faltar um desses itens, para o resto do mundo, aquilo ali ainda não é um Estado de verdade. Beleza, então como é que o Estado faz para exercer esse poder todo no nosso dia a dia? Ele tem, digamos, uma caixa de ferramentas com 4 instrumentos principais. O primeiro é o mais óbvio, a coerção. Polícia, exército, a força bruta. O segundo é a justiça, que cria o livro de regras que todo mundo tem que seguir. O terceiro é a gestão, a máquina pública, impostos para financiar tudo, burocracia para administrar. E tem o quarto, que é talvez o mais sutil e poderoso, a educação. É ela que ajuda a criar uma cultura comum, uma língua, um sentimento de que nós somos uma nação. E aí a gente volta para o ponto nevrálgico da coisa. Porque apesar de todas essas ferramentas, no final do dia, o que sustenta a autoridade do Estado é a sua capacidade de impor a vontade pela força. A lei só é lei porque se a gente não cumprir, existe um poder ali para forçar o cumprimento. É o último recurso, mas é o que garante todo o resto. E é aqui que a gente chega no grande paradoxo, na pergunta que tira o sono de qualquer pensador político. Se a gente entrega o monopólio da violência para uma única entidade, o que garante que essa besta poderosa que a gente criou não vai se virar contra nós? Como é que se controla um poder tão, mas tão grande? A resposta para isso é, sem exagero, uma das ideias mais geniais da história da humanidade, o Estado de Direito. A sacada é simples e revolucionária. A lei vale para todo mundo, inclusive para o próprio Estado. O governo não está acima da lei, ele está sob a lei. Ninguém, nem o presidente, nem o rei, nem ninguém tem poder absoluto. O poder limita o próprio poder. E a grande materialização dessa ideia toda é a Constituição. Pensa nela como o manual de instruções do Estado. É a lei máxima, a que está no topo de tudo. É ela que diz de onde vem o poder, que no fim vem do povo, e mais importante ainda, ela desenha uma linha no chão e diz: Estado, daqui você não pode passar. São os nossos direitos fundamentais, que nem o Estado pode violar. Essa frase resume a transformação de forma perfeita. A gente sai de um mundo onde a vontade do rei era a lei para um mundo onde a lei, que é impessoal, que é neutra, é que manda em todo mundo, de forma igual. O que importa não é o que a pessoa que está no poder quer, mas o que a lei diz.
É a lei que governa, não os homens. Essa é a coleira que a gente coloca na besta. A tentativa de garantir que toda aquela força seja usada para o bem de todos e não para oprimir. Então, no fim das contas, o que a gente vê é que o Estado é muito mais do que só fronteiras e leis. Ele é um projeto coletivo, sabe? Um compromisso de que vamos construir um futuro juntos. Ele nasceu para resolver o problema do caos. Depois, a gente inventou o Estado de Direito para resolver o problema do próprio Estado. A grande questão que fica no ar é: será que hoje essa estrutura toda, tão complexa, ainda está cumprindo a sua promessa original?